Olá, boa tarde. Devido às minhas funções profissionais, eu sou uma figura conhecida há mais de 40 anos e por isso tenho uma exposição pública maior que a maioria das pessoas. Por isso mesmo, e desde que tenho redes sociais, eu tenho partilhado não só muitos aspectos, muitos momentos felizes da minha vida profissional enquanto apresentador de televisão, mas também alguns aspectos da minha vida pessoal ao lado do meu companheiro há 25 anos, o Rui. As receitas, momentos únicos, por exemplo, relacionados com viagens que possamos fazer em conjunto, etc, etc. Mas eu sempre entendi que a dor é uma coisa muito íntima e por isso mesmo não é partilhável. Esta foi a razão que levou a que nada publicasse durante a última semana sobre a partida da minha mãe. E nada publicasse aqui nas minhas redes sociais. Faço hoje. E faço hoje porque para já quero agradecer do coração as inúmeras mensagens de carinho que eu fui recebendo ao longo desta semana nas minhas redes sociais. Depois porque estou muito grato à vida por me ter dado a minha mãe durante 69 anos, por me ter emprestado durante tantos anos. Sinto-me um privilegiado, por isso mesmo. E depois porque nestes momentos mais difíceis eu também entendo que as memórias têm o poder, podem ter o poder de nos estrangular, mas também têm o poder de nos trazer a alegria. E por isso hoje eu sinto-me mais sereno para falar da minha mãe, 8 dias após a sua partida. Eu estou a falar-vos de uma mulher que aparentemente, e já vão perceber porque é que eu digo aparentemente não era uma mulher de afetos, não era uma mulher de toque, tal como eu não sou. Não era uma mulher de beijos, dava um ou outro beijo, mas de modo fugidio, não era uma mulher de abraçar. E eu sempre procurei entendê-la, porque estamos a falar de alguém que nasceu em 1923, há 101 anos, portanto, numa época situada entre duas grandes guerras mundiais. A primeira tinha passado poucos anos, 16 anos depois aconteceria o segundo conflito mundial. E se bem que Portugal não tenha sido envolvido no segundo conflito mundial, o que é certo é que as marcas de algo tão terrível que aconteceu também chegaram a Portugal. Por exemplo, o racionamento da comida é apenas um dos exemplos. Por outro lado, a minha mãe era a terceira, era a filha mais nova de 3 irmãos. Havia existido uma irmã que morreu de tuberculose. Esta também é uma época da tuberculose, enquanto flagelo social. Era a mais nova de 3 irmãos e já não havia conhecido o conforto que os seus irmãos mais velhos tinham experimentado. O meu avô Manuel, não tenho lembrança alguma do meu avô Manuel, mas dizem que herdei este requebro na orelha. O meu avô Manuel já tinha estourado o património da família com mulheres e no jogo. Aos 17 anos, a minha mãe faz-se à vida e sai de casa. Tal como eu fiz. Tal e qual aos 17 anos, também saí de Coimbra, da casa da minha mãe, e fiz-me à vida. Fiz-me ao sonho. E ao sonho de ser apresentador. Era uma mulher que gostava muito de ler. Sempre a vi rasgar a noite, como eu costumo dizer, lendo romances. Gostava muito de cinema. Aliás, eram quase religiosas as matinés da RTP ao domingo, em que nós os dois chorávamos muito se o filme fosse um drama. Era ela que nos levava ao cinema, a mim e ao meu irmão, para vermos os desenhos animados, para vermos os filmes infantis, mas mais tarde foi com ela que eu fui ver o meu primeiro filme para 9 anos. Havia essa classificação etária na altura. Digamos que esse filme, que aliás acaba por ser o filme da minha vida, My Fair Lady, marca a passagem da infância para o início da adolescência. E sempre que eu ouço esta canção, talvez a canção da minha vida, eu viajo àquela noite mágica vivida no Teatro Gil Vicente, em Coimbra, com a minha mãe. Depois era uma mulher que tinha mãos talentosas para malha. Fez-nos inúmeras camisolas de lã maravilhosas, lisas, matizadas, com tecidos, com fantasias, com golas junto ao pescoço, mas também com decotes em barco. Ela fazia todo o gosto em que tivéssemos as camisolas mais bonitas do liceu ou da escola primária.
as mãos talentosas eram mãos também que cuidavam de outras mãos e por isso ela foi durante toda a vida manicura. Começou aqui em Lisboa, onde aliás conhece o meu pai, aquele que viria a ser o meu pai, justamente num salão de beleza, e depois, largas décadas, já após a sua separação do meu pai, ela é manicura no salão mais elegante, no cabeleireiro mais elegante da cidade de Coimbra, o Salão Azul. Teria um salário base muito baixo, mas ela ganhava a percentagem. Quanto mais mãos fizesse, mais ganharia. E depois ainda havia que acrescentar as gorjetas, as gratificações, como ela dizia. Uma verdadeira instituição na vida da minha mãe, porque ela sempre foi gratificando até ao último dos seus dias. E assim ela conseguia ter um salário muito confortável para que nada nos faltasse, para que não nos faltasse aquilo que ela entendia ser o primordial, digamos assim. Alimentação, portanto, boa comida, o chocolate, um chocolatinho sempre ao sábado, se nos portássemos bem. Para que não nos faltasse roupa bonita, ela fazia todo o gosto em que andássemos sempre impecáveis, tal como ela sempre andou impecável, e para que não nos faltasse, sobretudo, a instrução. Andámos no Jardim Escola João de Deus, em Coimbra, e depois fizemos, claro, a primária ou secundário, e se quiséssemos, poderíamos ter ido para a faculdade. A minha mãe fazia todo o gosto em que eu fosse advogado, e ainda cheguei ao primeiro ano da faculdade de Direito. Mas a minha vocação era outra completamente diferente. Para além disso, o dinheiro era muito importante para a minha mãe, porque assim não dependeria nunca de homem algum. E isso aconteceu sempre ao longo da sua vida. A independência da minha mãe tinha muito a ver com o seu poder económico. Nunca dependeu do meu pai, ainda que estivesse casada com ele pouquíssimos anos, 4, 5 anos, e tampouco dependeu daquele que foi depois o seu segundo companheiro durante mais de 10 anos. Portanto, ela foi sempre independente face aos homens. E isto é tão mais importante se pensarmos que estamos na década ainda de 50, na década de 60, quando as mulheres eram muito menorizadas face aos homens. Mas a minha mãe era uma mulher rebelde e livre, lutando pelos seus direitos num mundo em que as mulheres não tinham acesso a tudo o que os homens tinham. Aliás, ainda hoje há todo um caminho a fazer, se bem que já tenham alcançado muitas conquistas pela igualdade face aos homens. A minha mãe fez da vida aquilo que quis. Foi sempre senhora da sua vida. Aliás, talvez a frase que eu mais escutei ao longo da sua vida tenha sido esta: ninguém manda em mim. E realmente ninguém mandava nela. Era indomável. Curiosamente é uma frase que eu repito muitas vezes. Ou não fosse filho da senhora minha mãe. E também não tivesse esse tipo de ginete. Foi senhora da sua vida e foi senhora da sua morte. Porque ela morre aos 101 anos, tal como queria, serenamente, na sua casa e na sua cama. Na sua casa, na casa em que viveu durante 60 anos. A minha mãe estava lúcida, perfeitamente lúcida, portanto, com todas as suas faculdades cognitivas, contudo muito perra de locomoção. Até na morte, ela mandou, ela teve a última palavra. E deixou-nos uma carta. E, surpreendentemente, deixou-nos uma carta que tanto eu como o meu irmão desconhecíamos existir. Esta carta foi escrita em 2003, portanto, há 21 anos, no dia 8 de maio. No dia 8 de maio de 2003. Exatamente, perdão, no dia 8 de junho, 8/6 de 2003. Apenas o neto Filipe, o seu neto mais novo, sabia da existência desta carta endereçada aos filhos Manuel Luís e Carlos Jorge Sousa Goxa, da mãe Maria de Lourdes. Este neto era muito importante para a minha mãe. Aliás, esta avó era importantíssima para este neto. Este neto, sempre que saía da escola primária, do liceu, portanto, sempre que saía ou da escola primária ou do ensino secundário, ia para a casa dela e passava toda a tarde com ela até que o pai o fosse buscar. Mesmo no tempo da Faculdade de Economia, porque ele realmente licenciou-se em Economia, o Filipe, sempre que havia festas de estudantes, ia dormir à casa da avó. E, portanto, estabeleceu-se aqui desde sempre uma cumplicidade única entre avó e neto. A minha mãe ter-se-á sentido mal na noite de 8/6, na noite de 8 de junho de 2003. E então resolveu, talvez pensando que iria morrer, resolveu escrever uma carta para os filhos.
No dia seguinte, confidenciou com o neto Filipe, partilhou este segredo e pediu-lhe para que a carta só fosse aberta após a sua morte. E assim aconteceu. No domingo passado, o Filipe vive aqui na zona de Alcochete, com a sua mulher, com os seus filhos. Foi a Coimbra, claro, para se despedir da avó e para estar presente nas cerimónias fúnebres. E lembrou-se, eu não sei se ele ter-se-á esquecido da existência desta carta, o que é certo é que guardou este segredo durante 21 anos. Ou então lembrou-se que existia esta carta e foi à procura dela à casa da avó. Vasculhou tudo, ele confidenciou-me na passada terça-feira, vasculhou tudo e chegou mesmo a pensar que talvez isto fosse apenas fruto da sua imaginação. Tivesse imaginado que a avó tinha escrito uma carta e partilhado com ele um segredo. O que é certo é que encontrou numa última gaveta da cômoda do quarto e dentro de uma agenda. E lá estava a carta para os filhos. Uma carta de amor. Surpreendentemente, uma carta de amor. O amor que nunca havia verbalizado em vida. Eu julgo que hoje estou capaz de a partilhar consigo. Meus filhos Manuel Luís e Carlos Jorge, quando morrer eu quero ser cremada. Mais uma vez vos peço, quero ser cremada e deitem as minhas cinzas ao mar porque eu sou da terra dos pescadores. Estarei sempre com vocês. E peço que não sofram com a minha partida, mas não se esqueçam de mim. Eu sempre vos amei muito, foram a minha alegria. Foram a coisa mais linda e melhor que eu tive na vida. Eu por vocês daria a minha vida. Sejam amigos. E de vez em quando, pensem na vossa mãe e mandem-me um beijo. Que eu recebo onde estiver. E também vos mandarei muitos para vocês, meus filhos, para os meus netos, para a Isabel e para o Rui. Muitos beijos. Adeus até um dia. Eu estarei sempre ao pé de vocês. E peço a Deus por vocês, meus filhos, e pelos meus netos. Muitos beijos e até sempre. É a minha mãe a surpreender-nos após a morte. E eu tenho a certeza que ainda me vou surpreender muito mais. Eu sei que há muitas histórias que ela partilhou apenas com o Rui. Não sei se algum dia eu vou conhecer essas histórias. Eles eram muito amigos, mas eu sinto que o Rui é guardião dessas memórias e possivelmente não mas vai passar por respeito à minha mãe. Um beijo, mamã. E obrigado.